Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nesse estudo nós vamos estar falando sobre o profeta do Eterno e o profeta mentiroso, ok? O profeta enviado da parte do Eterno, de Elohim, e o falso profeta. É um dos assuntos mais importantes que existe na Bíblia, irmãos, porque a gente vê aí nos dias atuais muitas pessoas sendo enganadas por esses falsos profetas. Esses mentirosos, filhos do diabo, se aproveitam, na maioria das vezes, da simplicidade das pessoas, humildade das pessoas, às vezes até desespero das pessoas, né, para estar mentindo, manipulando e fazendo mal para essas pessoas, porque muitas dessas pessoas, irmãos, acabam ficando mais doentes do que estão, né, porque colocam a fé dela em palavras vazias, coisas que não vão acontecer, que simplesmente estão saindo da boca de homens carnais. A questão da profecia, ela é muito séria, irmãos. Quando a gente olha para Abraão, né, o que o Eterno falou para Abraão, Gênesis 12:3? Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Né, irmãos? Olha só, irmão, nem Abraão tinha o poder de sair abençoando as pessoas. Abraão seria a pessoa a qual o Eterno ia usar para abençoar as nações. Ok? Abraão não saía distribuindo bênçãos, palavras. Não é assim. A gente não vai ver isso nas Escrituras. Ok, irmãos? Então, as pessoas pegam textos e manipulam, retorcem, porque esses falsos profetas, eles sabem que a maioria das pessoas, por sua simplicidade, não estudam, não pesquisam nas escrituras, ok? A questão de profecia é muito séria, irmãos. Quem a gente vê também sendo usado muito por esses mentirosos é Elias. Tem que ser que nem Elias, ele orou e não choveu. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Né? Ou melhor, né, o Elias falou e não choveu, mas isso não é assim. Elias orou para que não chovesse, e depois ele orou para que chovesse de novo. É isso que está escrito nas Escrituras. É só a gente ler aqui em Tiago, capítulo 5. Muitos nem conhecem esses versículos, irmãos. Muitos teólogos, muitos líderes religiosos há anos não conhecem esses versículos aqui que eu vou ler. Tiago 5,17 em diante diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou, versículo 18, e orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Ou seja, Elias, né, irmãos, não acordou assim pensando, eu sou homem de Deus, eu vou decretar aqui que não vai chover, e saiu falando as coisas na doida. Não, não, não. Não é dessa maneira, não foi assim que aconteceu, está escrito aqui nas Escrituras. Então toma cuidado com esse evangelho de determinismo. Determine agora a tua vitória, decrete, profetize. Não, 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 não entra nessa não, irmão. Ore, ore, busque da parte do Eterno, ok? E se possível, né, façamos que nem o nosso Mashiach Yeshua, Senhor, que seja feita a tua vontade, né? Senhor, Eterno, eu preciso disso, é uma benção material, não tem problema. Mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Se isso for me desviar, se isso for mais para frente me desviar dos teus caminhos, né? O Eterno sabe de tudo. A gente vai fazer aqui um estudo e tenho certeza que é um estudo que vai ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas, ok? Nós vamos fazer com aquela dinâmica de perguntas e respostas. Como era antigamente em Israel conhecido alguém que exercia o dom de profecia? Era
conhecido como vidente. Vamos ler aqui Samuel, ou melhor, 1 Samuel 9:9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar o Eterno, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Vamos aqui mais uma pergunta. Qual a forma mais rápida que o Eterno se comunica com o povo? Por meio de um profeta. Vamos ler aqui Números 12:6. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Eterno, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Isso está em Números capítulo 12, verso 6. É lógico que nós sabemos que hoje, né, irmãos, com a vinda do nosso Mashiach, algumas coisas acrescentaram, né? Nós temos esse acesso, nós temos essa comunicação. Porém, né, existe aqueles que o Eterno também pode usar, né? É lógico, dentro do crivo da sua Torá, dentro do crivo da sua palavra, nada pode estar fora da Torá para falar conosco. Vamos fazer mais uma pergunta. Devemos aceitar qualquer revelação ou supostas profecias? Logicamente não, né, irmãos? 1 João 4:1 diz assim: amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são da parte do Eterno, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ou seja, irmãos, é atenção total. De que forma devemos provar um suposto profeta? Pela Torá. Se o tal profeta, é muito importante isso aqui, irmãos, redobre a atenção aqui. Se o tal profeta ignorar a Torá do Eterno ou considerar abolida, este é um falso profeta. Entendeu, irmãos? Agora, imagina só, deu para entender quantos falsos profetas não tem aí nos púlpitos? Agora vamos ver aqui a base bíblica, né? Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao 4. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou milagre, e aconteceu tal sinal ou milagre de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecerdes, e sirvamo-os, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Eterno vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Eterno vosso Deus andareis. Como que a gente anda, né, irmãos? É procurando cumprir os mandamentos. E a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis. Então, irmãos, aqui é crucial. Tá ensinando sem Torá, tá ensinando o que não tá na Torá, irmãos? Irmãos, aqui é só Novo Testamento. É falso profeta. Tá escrito na Bíblia, irmãos. Tá aqui, ó. Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao 4. Ok? Vamos aqui a mais uma pergunta. É necessário que um profeta verdadeiro faça milagres para comprovar sua veracidade? Absolutamente não. Ok? Pois até um falso profeta ele pode fazer milagres. Portanto, um profeta do Eterno não precisa necessariamente fazer milagres. Ok? Vamos ler aqui João capítulo 10, do versículo 41 a 42. E muitos iam ter com ele, e diziam: na verdade, João não fez milagre algum, mas tudo quanto João disse, deste era a verdade, e muitos ali creram nele. Interessante, né, irmãos? Interessante. Se a gente for comparar João Batista com Moisés em relação a milagres, né? Vamos lá, Moisés foi usado para abrir o Mar Vermelho, foi usado nas pragas do Egito, né? Coluna de fogo, nuvem, só
coisas sobrenaturais durante uma boa parte da vida de Moisés ali. Ele viu o seu próprio nascimento, sua história, enfim. João Batista nada, né? E a gente vê Yeshua falando: daqueles que são nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. A gente deduz, né, que João Batista foi maior que Moshe Rabino, do que Moisés, pelas palavras de Yeshua. Como sabemos que o Ruach do Eterno falou com certa pessoa? Como sabemos que o Espírito Santo falou com a pessoa, né? Observando o que essa pessoa diz falar pelo Espírito, né? Toda pessoa que nega o nascimento carnal de Yeshua é um falso profeta. 1 João 4,2. Nisto conhecereis o Espírito do Eterno. Todo espírito que confessa que Yeshua ungido não veio em carne é do Eterno. Todo o espírito que confessa que Yeshua ungido veio em carne é da parte do Eterno. Ok, irmãos? 1 João 4,2. Devemos acreditar em profetadas? Né? Obviamente não, né, irmão? Toda a profecia do Eterno deve se cumprir 100%. Aqui já dá a resposta do que seria uma profetada. O que seria uma profetada? Uma profecia que não se cumpre, uma profecia carnal. E é interessante, irmãos, nós temos que tomar cuidado com essas profecias que eles inventaram, do tipo: irmão, você aí, levante-se, se tão somente tu se colocar na minha presença, se humilhar e buscar a minha face, tu terá grandes bênçãos na tua vida. Aí a pessoa começa a chorar. Isso é óbvio, né, irmãos? Isso é óbvio, é claro. Isso não é uma profecia, isso é uma constatação, isso está nas escrituras. Então, como a gente falou lá no começo, repetindo de propósito, a maioria das pessoas é enganada porque não conhece as escrituras. Eu cansei de ver esses mentirosos, vagabundos falando isso, mas as pessoas se derretiam todas, né? Você não precisa de ninguém falar isso para você saber que isso é uma realidade, né? Isso está nas escrituras. Então, não, toda profecia do Eterno ela deve se cumprir 100%. E se disseres no teu coração: como conhecereis a palavra que o Eterno não falou? Vamos ler aqui, Deuteronômio 18, 21 ao 22. Quando o profeta falar em nome do Eterno, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Eterno não falou. Com soberba a falou aquele falso profeta. Não tenhas temor dele. Mais uma pergunta aqui, a última, para a gente estar finalizando esse shiur aqui, esse estudo. Que conselho nos dá o Eterno com respeito aos seus profetas enviados por ele? Né? Nós devemos crer nas palavras de alguém que apresentar todas as características do profeta do Eterno. A principal é crer na Torá, né, irmãos? Não se pode ser um profeta e ensinar que a lei foi abolida. Vamos ler aqui 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó povo de Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Eterno vosso Elohim, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prósperos. Shalom, irmãos. Vamos ficar por aqui, ok? Tenho certeza que esse estudo ele vai agregar conhecimento para a tua vida, vai ser bênção para a tua vida, vai trazer bênção para a tua vida espiritual. Vai trazer bênção e vai ser bênção. Então é isso, irmãos. Tudo que Yeshua falou passou pelo crivo da Torá. Ou seja, tudo que Yeshua falou foi Torá. Tudo que Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, falou é Torá. Por que nós agora vamos profetizar,
vamos falar coisas que não está na Torá. É impossível isso, irmãos. A Torá, ela é o guia, a Torá, ela é a bússola. Vamos imaginar aqui, fazer uma analogia. Nós estamos num barco e Yeshua é o barco, beleza? Nós aceitamos Yeshua como nosso Salvador. Nós reconhecemos Yeshua como o Mashiach profetizado na Torá. É Yeshua. É Yeshua. Okay? Nós estamos no barco, mas nós precisamos de uma bússola, de uma direção. Né? A bússola é o quê? A bússola é a Torá, é os mandamentos do Eterno. Sem a Torá, cada um vai para um lado. É o que a gente vê o cristianismo hoje. As pessoas estão em Yeshua até. Elas creem em Yeshua, mas cada um criou seu método e sua maneira de adorar o Eterno. Tá todo mundo adorando errado de qualquer jeito e acha que o Eterno está recebendo esse tipo de adoração. Né? Complicado. É só a gente fazer outra analogia. Fala para o teu filho. Né? Imagina nós falamos para o nosso filho fazer uma tarefa. Eu quero que você execute essa tarefa. Assim, assim e assim. Aí o seu filho responde, pai, eu vou fazer isso aí, eu vou até fazer, mas eu vou fazer do meu jeito, eu não vou fazer desse jeito aí que o senhor está fazendo, não. Mas pode ficar sossegado que vai ficar bom. Mas eu já tenho meu jeito aqui, eu tenho uns atalhos aqui que é mais legal, é mais moderno, é mais atualizado. Você vai gostar? Não. Então é a mesma coisa, o Eterno deixou escrito na Torá uma maneira da gente adorar Ele. Shalom, shalom, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. Que esse estudo aí seja bênção na vida dos irmãos. Mais um Shabat se findando. Então, bom início de semana a todos. Shavuot Tov.